internet é uma rede de conexões globais que permite o compartilhamento instantâneo de dados entre dispositivos. Os primeiros testes para o seu surgimento começaram a partir da década de 70. Este foi um período de grandes descobertas científicas. E juntamente com o seu maior objetivo era de facilitar a troca de informações para interceptar os crescentes ataques dos soviéticos. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou um sistema de compartilhamento de informações entre as pessoas distantes geograficamente, a fim de facilitar as estratégias de guerra. Como vocês bem sabem, eu sou a Gi Vidal. E adivinhem, meus amores, isso mesmo. Estamos de volta para brilhantar o seu maravilhoso dia. Eu sou o Márcio Souza e é sempre uma honra estarmos conectados em seus celulares, tablets, televisores ou computadores para lhes proporcionar cultura e conhecimento. Opa, bela explicação, minha rainha. E, gente, informos que neste vídeo será designado com a parte 1 de mais uma trilogia. Então, bora iniciar o conteúdo de hoje? Mas só se for agora, meu amigo Leandro. Pessoas, a plataforma Orkut foi criada em 22 de janeiro de 2004 pelo engenheiro turco de mesmo nome, Orkut alguma coisa. Ok? E convenhamos, foi um mega sucesso. Mesmo sendo cancelada em 30 de nove de 2014 pelo surgimento do seu sucessor, o Facebook. Mas calma, que já iremos falar do Facebook também. Mas voltando a falar do Orkut, embora a intenção inicial fosse conquistar os Estados Unidos, o Brasil e a Índia, se tornaram os principais mercados da rede social, com milhões de usuários ativos. Gente, os trechos a seguir foram removidos do site rockcontent.com.br/blog/Orkut. E como vocês sabem, servirá de base para referências sobre o tema apresentado de hoje, como, por exemplo, a sede do Orkut, que ficava na Califórnia até agosto de 2008 e teve a sua sede alterada quando o Google anunciou que o Orkut seria operado aqui, no Brasil, viu? Pelo Google Brasil, devido à grande quantidade de usuários brasileiros e ao crescimento das interações entre os seus membros. As principais ferramentas. Depoimentos, né? A aba de depoimentos sempre foi um dos principais atrativos do Orkut. Além de funcionar como uma vitrine para mostrar o quanto o usuário é querido pelos amigos, a função era muito usada para o envio de mensagens privadas, o famoso inbox. Afinal, quem nunca recebeu um depoimento com cantadas ou fofocas que não podiam ser lidos por qualquer um? E o icônico "não esquece de apagar", que foi uma frase muito famosa nos bons tempos da rede social no Brasil. Exato. GIFs. Os GIFs são quase sinônimos do Orkut e provavelmente o ponto no qual o Facebook nunca irá superá-lo. São corações, estrelas coloridas, ursinhos e flores com animações saltavam nas páginas da rede social do Google. Os GIFs também continuam fazendo grande sucesso em outras redes, como o pós-Orkut, Tumblr e Twitter. Scraps. O Moral de Recados era outra marca registrada do Orkut. O espaço servia para a comunicação entre os usuários e aquela fuçadinha básica na vida alheia. Foi do hábito de trocar mensagens curtas na rede que surgiu um famoso bordão na internet. Um só ADD com scrap. Comunidades.
As comunidades sempre atraíram muita gente ao Orkut. A vantagem sobre os grupos do Facebook é a organização em fórum, o que facilitava a navegação e tornava rápida a identificação dos tópicos de interesse. Os usuários também encontravam uma forma de organizar os tópicos, como o uso do off, para designar assuntos que não tenham relação com o tema da comunidade. Com relação ao Google+, as comunidades, gente, elas passaram a ser vinculadas à rede social, permitindo aos usuários dos dois sites participassem dos tópicos de discussão. Minha gente, eram muitas opções na plataforma. Além das que foram listadas por mim e pelo Márcio anteriormente, e para terem uma visão geral, indico a vocês que nasceram após a desativação dessa rede social, perguntar ao irmão mais velho, pais, amigos ou darem uma olhada na internet, pois temos certeza de que irão sentir arrependimento de não terem a chance de utilizar essa extinta rede. Nossa, Gisele, enquanto você dava essa super dica para os nossos jovens, me bateu uma saudade de enviar um selo, personalizar um antigo perfil através dos temas, brincar com jogos tipo Fazendinha, né, que era disponibilizado pela rede. Ah, e é claro, dar uma espiada nos visitantes recentes que entravam no meu perfil. Mas, infelizmente, não conseguimos mais ter acesso ao Orkut. Porém, vocês, caros telespectadores, não só podem, como devem nos deixar aqui um comentário bem bacana, espiar os nossos últimos vídeos e dizer suas experiências com a rede informada acima. O que acham? Olha, amigo, eu irei responder por mim, tá? E informo que é uma excelente ideia, viu? Nós temos a certeza de que estamos entregando a vocês de casa conteúdos mega relevantes, além de curiosidades inimagináveis. E digo mais, fiquem espertos, pois acabamos de chegar na metade do vídeo. No vídeo de hoje, minha gente, falaremos sobre o surgimento das redes sociais. Elas que possuem o objetivo principal de promover a interação e a conectividade entre as pessoas. Exatamente. Falando na metade do vídeo, vamos comentar agora sobre o Facebook. Referente a essa mídia social, também tiramos uma base para a criação do conteúdo, de acordo com o site nuvenshop.com.br/blog/o-que-e-Facebook. O que é a Facebook, sem os acentos. Dizia que em fevereiro de 2004, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, foi criada a mais nova, pelo menos na época, né? Pelo grandioso Mark Zuckerberg. Ele que é um magnata, empresário e filantropo norte-americano. Ele é conhecido por cofundar o site de mídia social Facebook, da qual ele é o presidente e, além disso, o diretor executivo e acionista controlador. Cara, não é pouca coisa não, né? Uau, amigo! Pelo visto, você fez dever de casa direitinho, hein? Fazer o quê, né? Gente, como vocês podem imaginar, o Orkut foi lentamente substituído pelo Facebook, que ainda existe com o passar dos anos, estando disponível para utilização até o momento da gravação deste vídeo. E cabe a vocês uma curiosidade. O site consistia, na época do seu lançamento, em relacionar fotos das estudantes do campus com opções para os visitantes darem notas e dizer quem era mais sexy. Por essa brincadeira de hot or not, Zuckerberg quase foi expulso do campus e processado. Olha só você, hein? Pelo visto, também já fez seu deverzinho de casa, né, madame? Claro! Gente, voltando ao Facebook, depois dele ser quase expulso, a ideia da criação da mídia persistiu. E Zuckerberg convidou um amigo do curso de economia, um brasileiro chamado Eduardo Sarevin,
para tocar uma versão mais comportada do Facebook. Né? É que a gente não pode falar, opinar sobre as mais gostosas, vamos fazer uma versão mais comportada. Quais são as principais ferramentas? Adicionar amigos. A função de adicionar amigos é um pilar da rede social que surgiu com o objetivo de conectar pessoas. Ela é muito simples. Basta encontrar o usuário que deseja incluir em sua rede de conexões e clicar no botão adicionar. O Messenger é uma ferramenta do chat do Facebook que foi desmembrada da plataforma em 2014, ganhando o aplicativo próprio para a versão mobile. Mas para aqueles que ainda acessam o site do desktop, ou seja, do computador de casa, podem usar o recurso pela mesma interface. Stories. Os stories do Facebook funcionam exatamente como os do Instagram. Inclusive, é possível publicar o mesmo conteúdo simultaneamente em ambas as plataformas. Lives. As lives são uma grande tendência entre os usuários em diversas redes sociais, inclusive o Facebook, que já possui um recurso específico para isso. Por meio dessa funcionalidade, gente, é possível fazer transmissões ao vivo para os seus seguidores, amigos ou para todos os usuários da plataforma. Nossa, amigo, agora foi a minha vez de sofrer com as nostalgias desta rede. Eu não uso mais, tá? O melhor eu uso porque eu tenho os canais, então eu posto também algumas coisas lá. Mas não é uma ferramenta que eu esteja usando muito atualmente. Me lembro de outras tantas ferramentas, como, por exemplo, os eventos que disponibilizam um calendário permitindo aos usuários criarem eventos públicos e privados, como festas, grandes encontros, aniversários, jogos similares ao do antigo Orkut, grupos de pessoas que possuem gostos em comum, entre outras coisas. Bom, realmente muito bom saber disso, Gisele. Eu também não utilizo o Facebook, mas não. Já foi tempo, já que eu já deixei de utilizar. Mas, vou até tirar meu óculos aqui, tá dando um reflexo. Se vocês, caros telespectadores, ainda utilizam essa plataforma do Facebook, deixa aqui uns comentários, tá bom? No final do vídeo, nós já estamos já no finalzinho do vídeo de hoje. Foi tão curtinho, tão gostosinho, que infelizmente acabou tão rápido. Então, se vocês estão curtindo mais essa trilogia que está seguindo a partir de agora, deixa aqui nos comentários no final do vídeo. Para vocês que ainda não são nossos inscritos, poxa, se vocês nos assistiram até agora, deem lá, né, a sua notificação lá, clique lá para se cadastrar como membro, como seguidor, verifique se o sininho das notificações ele está ativo, entendeu? E compartilhem também esse vídeo para os seus amigos, parentes, para aquelas pessoas que gostam muito de navegar nas redes sociais, indiquem esse conteúdo para eles. Lembrando que essa é a parte 1, ainda virão a parte 2 e 3 com mais novas redes sociais para vocês, tá legal? Um grande beijo. Pessoas, foi um enorme prazer fazer mais esse vídeo para vocês. Eu e o Márcio, nós esperamos que vocês gostem desse conteúdo. Comentem aqui para a gente o que vocês acharam, tá bom? Um beijo enorme. Não esqueçam do like, compartilhar e inscrever-se, ok? Beijo. Até a Beijo, próxima. tchau, tchau. Até a próxima.